23 facadas. Uma traição que atravessou milênios e mudou para sempre a história do Ocidente. Todos nós conhecemos a imagem de Júlio César, o homem mais poderoso de Roma, caindo aos pés da estátua de seu inimigo, traído por homens que ele chamava de amigos. A frase, "Até tu, Brutus", imortalizada por Shakespeare, virou o maior símbolo de traição que existe. Mas, e se essa imagem repetida por séculos estiver incompleta? E se a história, que foca tanto em Brutus, o nobre amigo que se tornou traidor, esconde um detalhe crucial? A verdade é que o drama de Brutus, embora poderoso, ofuscou a ciência, e a ciência por trás do assassinato mais famoso da história estava registrada no que pode ser considerado o primeiro laudo de autópsia de que temos notícia. Essa análise fria e objetiva revela uma realidade muito mais caótica, mas ao mesmo tempo precisa. Prepare-se, porque vamos analisar as evidências e descobrir como a identidade do verdadeiro executor, aquele que deu o único golpe fatal, muda tudo o que pensamos que sabemos sobre o complô. É 15 de março de 44 a.C. Os idos de março, Júlio César, o ditador perpétuo de Roma, ignora todos os maus presságios, o sonho de sua esposa Calpurnia, o aviso do vidente para ter cuidado com aquela data. Ele é convencido por um de seus generais, Décimo Bruto, a comparecer à reunião do Senado, uma decisão fatal. Lá, na Cúria de Pompeu, o plano se inicia. Pelo menos 60 senadores estavam envolvidos na conspiração, o que mostra o tamanho do ressentimento contra César. O sinal foi dado por um senador que se aproximou para pedir um favor, mas em vez disso, agarrou a toga de César, imobilizando-o. Foi então que Públio Servilio Casca deu o primeiro golpe. Segundo os historiadores, foi uma facada nervosa, hesitante, que acertou apenas de raspão o ombro ou o pescoço de César. César, um general experiente, reagiu. Ele se virou e, com a única arma que tinha, sua caneta de metal, feriu o braço de Casca. Por um instante, César ainda estava lutando por sua vida. Mas aí, o caos tomou conta. Os outros conspiradores, vendo que não havia mais volta, avançaram num frenesi. Um após o outro, mergulharam seus punhais no corpo do ditador. Historiadores antigos como Plutarco e Suetônio concordam no número 23 facadas. É aqui que a história que conhecemos costuma parar. Mas o que acontece depois é a chave do nosso mistério. Em meio ao pânico, o corpo de César foi deixado no chão. Foi nesse momento que um médico chamado Antístio fez algo inédito. Ele examinou o corpo em detalhes. O resultado dessa análise, relatado pelo historiador Suetônio, é a anomalia que desafia a narrativa popular. Das 23 facadas, Antístio concluiu que apenas uma, e somente uma, tinha sido fatal. Pense no que isso significa. 22 facadas foram, na prática, superficiais ou mal direcionadas. Isso não pinta um retrato de assassinos frios e calculistas, mas sim de um grupo de políticos em pânico, muitos dos quais talvez nunca tivessem usado uma arma para matar. Alguns estudiosos sugerem que, na confusão, os senadores podem até ter ferido uns aos outros. O laudo de Antístio, conforme nos chegou através de Suetônio, é fascinante por sua aparente precisão. Ele não só contou as feridas, mas identificou a natureza delas. Segundo o relato do historiador, o médico declarou que a morte foi causada pelo segundo ferimento desferido, um golpe que penetrou o tórax. Vamos analisar isso com um olhar moderno. Um golpe nessa região teria uma chance altíssima de perfurar o pulmão e, principalmente, grandes vasos sanguíneos perto do coração. Isso causaria uma hemorragia interna massiva, levando à morte em minutos, exatamente como descrito. Os outros 22 golpes, embora brutais, não atingiram órgãos vitais. A morte de César não foi, portanto, um resultado cumulativo de múltiplos ferimentos. Foi o resultado de um único ato de violência letal. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se não foi o primeiro golpe de Públio Casca,
E se a maioria dos outros foi ineficaz, quem foi o autor do segundo e mortal ferimento? A história, obcecada com a traição de Brutus, raramente faz essa pergunta, mas a resposta pode estar escondida nas entrelinhas dos relatos antigos. A história é escrita pelos vencedores, mas, às vezes, as pistas mais importantes estão nos detalhes que são ignorados. Se você, como a gente, acredita que a história é um quebra-cabeça que vale a pena montar peça por peça, então inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a identidade do provável executor de César está prestes a ser revelada. Para encontrar nosso principal suspeito, precisamos voltar à cena do crime. Públio Casca deu o primeiro golpe, um erro nervoso. César reagiu. Nesse momento de hesitação, Públio Casca, em pânico, gritou por ajuda. Ele gritou em grego, a língua da elite educada de Roma, Adelphoi, Boete, que significa irmãos, ajudem-me. Quem respondeu a esse chamado? As fontes antigas sugerem que quem estava ao lado dele era seu próprio irmão, Caio Servilio Casca. Enquanto os outros conspiradores avançavam de forma desorganizada, a hipótese de muitos historiadores modernos é que Caio Casca, vendo a falha de seu irmão e a reação de César, agiu com mais decisão. É a ele que muitos analistas atribuem o segundo e fatal golpe. O nome pode não ter o mesmo peso de Brutus. Não existem peças de Shakespeare sobre Caio Casca, mas, do ponto de vista forense, ele é o suspeito número 1. Ele teria sido o executor. Foi a sua faca, entrando no peito de César, que selou o destino da República Romana. E Brutus, segundo a maioria dos relatos, ele foi um dos últimos a atacar. Plutarco descreve que César, depois de lutar contra seus agressores, finalmente desistiu quando viu Brutus entre eles, puxando a toga sobre o rosto num gesto de resignação. O golpe de Brutus não foi o fatal. Foi, no entanto, o mais devastador em um nível simbólico. Foi a traição final, o golpe que quebrou o espírito de César, não seu corpo. Então, temos um provável assassino. Caio Servilio Casca. Mas isso levanta uma questão ainda maior. Por que essa informação foi, em grande parte, ignorada? Por que a história escolheu focar toda a sua atenção em Marco Júnior Brutus? A resposta nos diz muito sobre como a própria história é construída. Focar em Brutus servia a um propósito narrativo e político muito mais poderoso. Primeiro, o drama. Brutus não era um conspirador qualquer, era filho da amante de longa data de César. César o havia perdoado após a Guerra Civil, o promoveu a cargos importantes e o tratava de muitas formas como a um filho. A traição de Brutus não era apenas política, era pessoal, íntima. A famosa frase, "Até tu, Brutus", embora seja uma criação de Shakespeare, captura essa tragédia. As fontes históricas dizem que César pode ter dito algo em grego parecido com "você também, meu filho", ou simplesmente não dito nada. De qualquer forma, é uma história muito melhor do que um senador chamado Casca o matou. Segundo, a justificativa ideológica do Brutus era descendente do homem que, 500 anos antes, havia fundado a República Romana. Ao colocar Brutus como líder do complô, os conspiradores não estavam apenas cometendo um assassinato, eles estavam encenando um ato simbólico, um tiranicídio. Essa narrativa transformava um assassinato político bagunçado em uma nobre defesa da liberdade. E terceiro, o papel de outros conspiradores foi deliberadamente minimizado, especialmente o de Décimo Bruto. O historiador Barry Strauss, em seu livro A Morte de César, argumenta que Décimo, e não Marco Bruto, foi o conspirador mais importante de todos. Décimo era um dos generais mais confiáveis de César. Foi ele quem o convenceu a ignorar os presságios e ir ao Senado naquele dia. Sem Décimo, o complô provavelmente teria falhado. Isso muda tudo. O assassinato não foi apenas um ato idealista liderado por um filósofo como Marco Bruto. Foi uma operação complexa e traiçoeira, orquestrada por um mestre da espionagem, Décimo Bruto,
e executada fisicamente, ao que tudo indica, por um homem chamado Caio Casca. O da narrativa focada em Brutus esconde a verdadeira complexidade da conspiração. No fim das contas, a história não é só sobre o que aconteceu, mas sobre quem conta a história e por quê. A faca de Caio Casca pode ter tirado a vida de Júlio César, mas foi a faca simbólica de Marco Bruto que moldou a narrativa por 2000 anos. A análise do médico Antístio nos dá um vislumbre da verdade forense, um único golpe fatal em meio a um frenesi caótico. Mas a história, com sua necessidade de heróis, vilões e dramas pessoais, escolheu uma versão diferente dos fatos, uma versão onde a traição de um amigo era mais importante do que a precisão de um golpe de adaga. A história real da morte de César é mais complexa, mais bagunçada e talvez por isso mais humana. É uma história de medo, ambição e o papel crucial de figuras que foram deixadas de lado, como o médico Antístio, o provável executor Caio Casca e o estrategista Décimo Bruto. A cicatriz no corpo de César, identificada há mais de 2000 anos, nos conta uma história diferente da que aprendemos, uma história que prova que, às vezes, para encontrar a verdade, você precisa olhar, não para o protagonista, mas para a arma do crime. Próximo episódio. Ramsés II, o faraó que desafiou os deuses e quase perdeu tudo. Ele foi o maior faraó da história do Egito, mas sua sede de glória quase o levou ao abismo. Ramsés II não queria apenas governar. Ele queria ser eterno, desafiando a vontade dos próprios deuses em busca de um império inabalável. Neste episódio, revelamos os bastidores da épica Batalha de Kadesh. O momento em que o faraó de ferro viu seu exército ser traído e se viu sozinho contra milhares de inimigos. Foi um milagre divino ou uma estratégia desesperada que o salvou da morte certa? Explore a vida, os monumentos colossais e as decisões arriscadas de um homem que governou por 66 anos e mudou o destino da humanidade para sempre. Prepare-se para descobrir como Ramsés II quase perdeu tudo para se tornar uma lenda.